Primeiro de tudo, agradecer bastante o convite. Eu acho que esse curso é fundamental porque nós informamos aqueles que transmitem a informação. Então, eu acho que é muito bem-vindo esse curso, essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a fim de realmente tentar trazer mais esclarecimentos a vocês que passam, de fato, a informação para a população em geral. Então, me pediram para falar sobre epidemiologia, fatores de risco e prevenção do câncer. Sobre aqueles outros tópicos que o Moura falou, a gente pode discutir isso após, sem problema nenhum. Tá certo? Por favor, Moura, próximo. Então, um panorama geral, pessoal, nós podemos ver aí que as doenças oncológicas, elas são responsáveis é, pela terceira maior causa de número de mortes no mundo, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, né? Ficando atrás somente das doenças cardiovasculares e das infecções pulmonares. E isso tende a diminuir cada vez mais, né? Com a própria questão do envelhecimento da sociedade, com o ganho de hábitos ocidentais, né, modernos, que levam muito à questão do sedentarismo, obesidade. Infelizmente, isso vai elevar e muito a estatística da prevalência das doenças oncológicas. Isso é uma infelicidade e é, sem sombra de dúvida, um grande problema de saúde pública nos próximos anos. Pode passar a próxima, por favor. Então, quando nós vemos em cenário mundial, nós vemos aí a questão da epidemiologia das doenças neoplásicas, nós podemos ver que existem, sim, tumores que têm uma prevalência muito maior do que outros. Há tumores que são raros e há tumores que são extremamente frequentes, como, por exemplo, é o caso do tumor de mama, do tumor de pulmão, né, do câncer coloretal, do câncer de próstata. Porém, o fato de se ter uma epidemiologia com grande incidência, ou seja, com um grande número de novos casos, não significa necessariamente que aquele câncer vai ser o que vai trazer maior número de mortes, porque cada doença é uma doença, cada biologia molecular que existe em cada câncer faz com que ele tenha agressividades diferentes e também respostas distintas aos tratamentos. Então, por exemplo, nós podemos ver que o câncer mais comum, quando se tira aqueles cânceres de pele não melanoma, todas essas estatísticas se tiram os cânceres de pele que não são melanomas, né? Que esses são, de fato, de longe, os mais comuns. Mas se nós podemos ver que o câncer de mama é o mais frequente, tá certo? Na população em geral, obviamente, que pelo fato de ser o mais frequente, muitas vezes se pensa, é o que se tem mais casos de morte. E não, né? Nós podemos ver ali no quadro ao lado, em número de mortes, que o câncer de mama ele não é o que traz mais óbitos para aquelas pessoas que vêm a desenvolvê-lo. Então, isso é muito fundamental, porque nós temos aí duas questões. Nós temos que priorizar sempre o tratamento daqueles cânceres que são mais incidentes e temos, obviamente, que sempre tentar estratégias de diagnósticos mais precoces, principalmente para esses cânceres que têm uma alta letalidade, que são muito de fato, agressivos. Pode passar o próximo, por favor. Aqui no Brasil, segundo os dados do INCA, nós podemos ver que há uma pequena diferença frente às estatísticas mundiais, mas que também mostra, por exemplo, nos homens, o câncer mais comum é o câncer de próstata, assim como nas mulheres, o câncer mais comum é o câncer de mama, tá certo? Seguido pelo câncer coloretal. Hoje, no Brasil, o câncer coloretal é o segundo câncer mais frequente, tá certo? Nos homens, nós ainda temos em terceiro lugar, o câncer de pulmão, bronco e traqueia, que é extremamente relacionado ao tabagismo, tá certo? Nas mulheres, nós temos em terceiro lugar o câncer de colo uterino, que é um câncer que já tem inúmeras formas de prevenção, inclusive vacinação, que era para já estar, se não abolido, em vias de abolir-se aqui do Brasil, mas infelizmente ainda mostra essa estatística tão ruim, né? Dentre outros que nós podemos ver aí, e nós podemos ver que são vários os sistemas que são afetados pelo câncer, né? Não é só o câncer de mama, não é só o câncer de próstata, não é só o trato genital. Você vê que, infelizmente, nós podemos ter
câncer em todo o local do nosso corpo. Próximo, por favor. Então, quando nós falamos em câncer, nós temos que, obviamente, nos lembrar quais são os fatores de risco principal. É óbvio que aqui eu não vou entrar em fatores específicos de cada câncer, porque senão é um dia todinho falando, porque cada câncer tem os seus fatores de risco. Mas aqui o que nós podemos ver é que há, sim, fatores de risco que permeiam a formação, né, da carcinogênese de vários cânceres. Então, é fundamental nós sabermos aqueles principais. E esse gráfico do Ministério da Saúde é um gráfico que é muito didático. Aqui a gente pode ver que a alimentação, o tabagismo e a hereditariedade é o que falam a favor da formação da grande maioria dos cânceres no Brasil e no mundo, obviamente. Né? Então, esses fatores de risco são fundamentais e, infelizmente, estão muito vinculados com um hábito de vida, principalmente a questão da alimentação, um hábito de vida ocidentalizado. Tá certo? Pode passar o próximo, por favor. Quando nós vamos esmiuçar um pouquinho mais esses fatores de risco, nós podemos ver que, em relação à dieta, a dieta está associada à formação de vários tipos de cânceres diferentes em vários sistemas do organismo, tá certo? A própria Organização Mundial da Saúde, ela classificou já alguns alimentos como carcinogênicos, e esses alimentos são principalmente aqueles alimentos que são ricos em conservantes, tá certo? Principalmente naqueles alimentos embutidos, como, por exemplo, linguiça, salsicha, salame, ou carnes processadas, tá certo? E esses alimentos são alimentos que, de fato, aumentam bastante o risco de se ter câncer. Quer dizer, doutor, que se eu comer uma vez um sanduíche, eu vou ter câncer? Não é assim, tá certo? Não é desse jeito. Nosso organismo tem vários mecanismos para, vamos dizer assim, contrabater mutações que são geradas, né, desses fatores de risco. Porém, a gente sabe que, uma vez que se tem esse hábito rotineiro de se comer esse tipo de alimento de forma rotineira, diariamente, numa quantidade exagerada, acaba-se, obviamente, favorecendo a formação de câncer. Tá certo? Carnes vermelhas também. E, mais recentemente, a Organização também Mundial de Saúde colocou o sal, né, o alimento, o exagero na dieta de sal é carcinogêneo, principalmente para o câncer gástrico, tá certo? Câncer de estômago. Pode passar o próximo, por favor. Em relação à hereditariedade, que é exatamente a questão genética, tá certo, pessoal? Então, esse estudo foi um estudo muito interessante, um estudo que se colocou aqui no Brasil, população que tinha história familiar de câncer, e foi encaminhado para o estudo genético, onde se viu que cerca de 18% dessa população que tinha casos de câncer na família tinham, sim, uma mutação genética que favorecia o aparecimento de câncer na sua família, que é exatamente aquele P/PLP. Esse aqui, azul escuro, o VUS, são aquelas mutações que foram descobertas, mas que ainda não tem, de fato, vamos dizer assim, um risco caracterizado. Está ainda precisando de mais estudos. Né? E 37% dos pacientes que tinham pessoas com câncer na família não tinham mutação nenhuma. Sinal de que muitos dos cânceres que você tem na família, infelizmente, não estão associados à genética, estão associados, sim, a hábitos de vida. Né? Mas quando se fala em genética, esses, no quadrinho B aqui, nós podemos ver que são os genes mais comumente afetados. E aí a gente pode ver o BRCA1, BRCA2, é aquele famoso gene da Angelina Jolie, tá certo? Que causa um aumento de chance do câncer de mama e do câncer de ovário. Esse daí é o mais frequente na população em geral, quando se fala em genética, né? Então, as famílias que têm mutações que desenvolvem câncer, geralmente o BRCA1 e o BRCA2 são aqueles que estão em maior frequência acometidos, tá certo? Nós temos aí outros tipos de mutação, como, por exemplo, múltiplo H, que está relacionado ao câncer coloretal, tá certo? O PALB2 também relacionado a câncer de mama, relacionado à leucemia, relacionado ao câncer de pâncreas, entre outros. Mas é sempre importante
nós sabemos que quando, sim, temos histórias de câncer na família, principalmente um determinado tipo de câncer que recorrentemente acomete pessoas da família, principalmente em idades jovens, né, em idades jovens, é fundamental nós procurarmos um geneticista e um especialista. Próximo, por favor. Então, em relação ao tabagismo e ao etilismo, o álcool, sim, e o cigarro são fatores de risco importantes para o desenvolvimento de câncer. Tem cânceres que são extremamente associados a esse tipo de hábito, tá certo? O etilismo, principalmente quando de fato o paciente é considerado etilista, né? Aquele que tem um uso diário de, de álcool, favorece de forma bastante grande a formação de câncer de fígado, câncer de orofaringe, câncer de laringe, câncer de laringe, desculpa, câncer de esôfago, câncer de bexiga, tá certo? Por vezes, e câncer relacionados principalmente ao epitélio do oro digestivo. Então, ou seja, da boca, do esôfago, esses aí são extremamente acometidos pelo álcool. Já o cigarro, você vê que o cigarro ele adentra uma série de outros tumores, câncer de bexiga, pâncreas, pulmão, orofaringe. Então, o cigarro, de fato, já era para ter sido abolido, né, proibido, mas a gente sabe que o lobby da indústria é muito grande, mas, sem sombra de dúvida, é um dos fatores de risco que mais estão associados a diversos tipos de câncer diferentes. Ele tem várias substâncias que são carcinogênicas, ou seja, que formam câncer e que devem ser evitados sempre que possível, pessoal. Tá certo? Importante lembrar que pessoas que moram em casas que têm um membro que seja de fato tabagista, aumenta-se o risco também, que é o que nós chamamos de tabagismo passivo, né? Aquelas pessoas que moram em uma casa em que há um tabagista, então ele também tem um risco elevado para câncer. Próximo. Infecções também estão relacionadas, existem uma série de cânceres que são formados por infecções, as mais distintas possíveis, geralmente infecções virais, tá certo? Mas existem sim infecções bacterianas e até mesmo por protozoários, né? Por vermes, tá certo? Que podem causar sim câncer, tá certo? Mas as mais frequentes estão aqui, ó. Se nós formos ver, o vírus do Epstein-Barr, é, é, vírus do herpes vírus 8, que causa sarcoma de Kaposi. Esse é um tipo de sarcoma cutâneo que está muito relacionado também com a infecção com HIV, linfomas que estão relacionados ao HIV, tá certo? Nós temos aí o câncer gástrico, que está extremamente associado à infecção crônica pelo Helicobacter pylori, que é uma bactéria que tem essa, vamos dizer assim, esse tropismo, essa afinidade pela mucosa gástrica, pelo estômago, e é uma infecção extremamente comum na sociedade, tá certo? É muito, muito frequente você ter Helicobacter pylori, tá bom? Nós temos também outros vírus, como, por exemplo, o HPV, que é um vírus que está muito relacionado à transmissão por via sexual, e ele é extremamente frequente em tumores como, por exemplo, câncer de colo uterino, vulva, pênis e até também câncer de orofaringe pela questão do sexo oral, tá certo? Câncer de canal anal também pela questão do, é, é, do intercurso anal, tá certo? Então, é fundamental a prevenção. Muitos desses vírus têm sim prevenção, alguns vacina, tá certo? E é importante sempre também o uso de preservativos, como nós vamos ver mais na frente, para evitar alguns desses vírus. Próximo, por favor. E aqui uma coisa que chama muita atenção, né? Que nós podemos ver que a obesidade, ela no mundo está relacionada a cerca de 14% dos cânceres nas mulheres, né? Nos homens, desculpa, e 20% nas mulheres. E esse número, infelizmente, ele tende a aumentar, pessoal, porque é, isso é uma coisa que se vê nos países ocidentais, que durante as últimas décadas o número de pacientes obesos e com sobrepeso aumentou muito. E, infelizmente, vai tender a aumentar mais por exatamente essa questão dessa rotina, né, desse meio de vida nosso, agora desse estilo de vida muito ocidentalizado.
Então, isso é uma coisa que é, sim, um dado que chama muita atenção e que vai, sim, aumentar bastante o número de cânceres futuramente, certo? Por favor, próximo. E como é que nós vamos nos prevenir? A prevenção é fundamental, tá certo? Existem, sim, várias formas de se prevenir contra câncer. Evitar tabagismo, como nós vimos lá, o tabagismo é um dos maiores fatores de risco no mundo para a formação de câncer. Então, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, tá certo? Alimentação saudável, quando eu digo alimentação saudável, muitas pessoas pensam que tem que ser só vegetariano, não pode comer carne vermelha de jeito nenhum. Não é bem assim, pessoal, mas a alimentação saudável é aquela alimentação que, como dizem os outros, dos nossos avós, né? Que é comer realmente comida de panela, arroz, feijão, tá certo? Comer frutas. Hoje em dia você tem crianças que não sabem nem mais como é que é uma fruta, né? É comer fruta, comer legumes, comer vegetais, tá certo? E pode sim comer carne. Obviamente, sempre tentando dar preferência à carne branca, mas o mais importante é evitar aqueles alimentos que são extremamente industrializados, né? Com muito corante, com muito conservante, né? Com alta taxa de sódio, tá certo? E carnes ultraprocessadas e embutidas, tá bom? Praticar atividade física é, sim, uma coisa que é fundamental, porque não só ela evita a questão da obesidade e sobrepeso, ela tende a diminuir, quem tem esse tipo de hábito tende a ter um peso mais é, correto para a sua altura, tá certo? Como também a própria atividade física, mesmo naquelas pessoas que têm sobrepeso, ela tende a diminuir o risco de formação de câncer, pela própria questão da atividade em si, tá certo? Evitar a obesidade, e aí não é só a questão alimentar, nós sabemos que a obesidade é uma doença multifatorial, nós sabemos que tem famílias que têm a questão genética também enquadrada, então não é tão fácil, não é simplesmente fazer dieta e fazer exercício, mas sim é uma das coisas que é importante a pessoa mudar o seu estilo de vida, né? Vacinação, como eu falei, vários vírus têm sim é, essa profilaxia, né, essa prevenção, que é exatamente você nem sequer contrair o vírus, a infecção, e isso evita, de fato, que você possa desenvolver o câncer. Então, por exemplo, existe vacinação hoje para o vírus da hepatite B, que causa a cirrose e o câncer hepático. Existe vacinação para o HPV, que causa aquela série de tumores que eu falei, câncer de colo uterino, vulva, pênis, canal anal, orofaringe. Então, aqueles vírus carcinogênicos que têm vacina, é fundamental campanhas de vacinação. Lembrar que essas vacinas fazem parte, pessoal, do calendário nacional de vacinação. Elas são disponibilizadas pelo SUS. Por exemplo, a vacina para o HPV, ela é disponibilizada via SUS a partir dos 9 anos de idade para as meninas, tá certo? E dos 9, e, se eu não me engano, dos meninos até a partir dos 12 anos, tá certo? Então, é fundamental, sim, vacinar as crianças para que se evite, né, se diminua a chance de contrair esses vírus. Se nós formos ver ali, o câncer de colo uterino é o terceiro câncer mais incidente nas mulheres. E hoje em dia não era para mais existir isso, né? Se nós formos ver, a vacina do HPV está há mais de 10 anos já no calendário nacional de vacinação. Então, era para já estar em processo de extinguir-se aqui no Brasil, né? E o uso de preservativo, porque o uso de preservativo vai impedir também a propagação dos cânceres que são formados pelo HPV, pelo HIV, tá certo? Então, é fundamental a prevenção nesse aspecto. Próximo. E por último, pessoal, existe aquela forma de prevenção que se chama rastreio. Nem sempre o rastreio ele consegue de fato prevenir o câncer, mas às vezes ele consegue o diagnóstico precoce do câncer. E o câncer ele é uma doença que ela tem muita, vamos dizer assim, potencial de cura, desde que seja encontrado
em um estágio, ou seja, numa fase inicial. Então, quanto mais inicial o câncer, maior a taxa de cura. Então, é para isso que é importante exatamente esses exames de rastreio, né? Essa política de rastreio ou de screening, né? Que é exatamente para se tentar diagnosticar o câncer na sua fase mais precoce ou até mesmo evitar o câncer achando uma lesão que é chamada pré-neoplásica, que pode formar o câncer, mas que ainda naquele momento não é câncer. Então, por exemplo, nós temos rastreio pelo Ministério da Saúde, nós temos rastreio para o câncer de mama, né, que seria por mamografia anual a partir dos 40 anos. Né, muitas mulheres também fazem a ultrassonografia, principalmente quando já ainda tem uma mama densa. Né, a ultrassonografia ajuda também a ter um pouco mais de sensibilidade. Todo e qualquer nódulo suspeito na tomografia, na ultrassonografia ou na mamografia deve ser biopsiado, encaminhado para a biópsia. Então, isso é um aspecto importante, porque a mamografia e a ultrassonografia, hoje em dia, você tem um sistema padronizado. Quando você vai fazer, a paciente vai fazer a mamografia ou a ultrassonografia mamária, né, o radiologista, ele lauda aquele exame de acordo com critérios, tá certo? E coloca uma codificação, que, por exemplo, na mamografia é o BIRADS, tá certo? Isso significa o quê? Que é como se fosse um código de quão suspeitos são os achados da sua mamografia. Então, por exemplo, se tiver um nódulo especulado, com calcificação, com microcalcificação, muitas vezes ele lauda com um BIRADS 5, um BIRADS 4, que são, vamos dizer assim, uma codificação para dizer que esse nódulo tem uma alta chance de ser câncer. Então, essa paciente já é encaminhada para fazer a biópsia, tá certo? Então, é fundamental se fazer esses exames anualmente. Por quê? Porque, apesar de existir o autoexame da mama, né, esses exames, mamografia e a ultrassonografia, às vezes, conseguem detectar nódulos que ainda não são palpáveis. Ou seja, aumenta-se ainda mais a chance de a paciente vir a se curar, tá certo? O câncer de próstata nos homens também tem screening. A partir dos 50 anos, idealmente, deve-se fazer a dosagem do PSA, que é um exame de sangue, tá certo? E o toque retal com um urologista, tá bom? Anualmente, e é importante, todo nódulo com um PSA elevado, principalmente, mas todo nódulo diferente, geralmente, também vai para o exame, a fim de se ver se tem necessidade ou não de biópsia, tá certo? Câncer de colo uterino, pelos critérios do Ministério da Saúde, se deveria fazer a cada ano, podendo se prolongar, né, de 3 em 3 anos, a depender dos primeiros exames, dos resultados dos primeiros exames, e deve ser feita a partir dos 21 anos. Por quê? Porque o câncer de colo uterino, ele é um câncer relacionado ao HPV e à atividade sexual. Então, ele tem que ser iniciado mais precocemente, tá certo? Porque, infelizmente, é um câncer que vem aumentando sua incidência em mulheres mais jovens, tá certo? Principalmente aquelas que não estão usando preservativos, que têm um maior número de parceiros. Então, é fundamental se passar por esse tipo de triagem. Por quê? Porque, às vezes, se detectam lesões que ainda não são câncer de colo uterino, mas que podem se tornar. E aí, já se faz o tratamento antes mesmo de se virar o câncer. Isso aí dá uma taxa de cura de 100%, tá certo? Então, é fundamental o screening, mas lembrando que ainda há uma prevenção melhor, como eu falei antes, que é a vacinação, porque aí não permite nem que a paciente desenvolva, né, a infecção pelo HPV. O câncer coloretal também tem um screening que é a partir dos 45 anos, a colonoscopia. A colonoscopia é assim como a endoscopia, é um exame que se coloca uma câmera, né, e que vai olhar por dentro todo o intestino grosso, tá certo? Que é o colo. E ele vai detectar não só cânceres mais precoces, mas às vezes diagnostica pequenas lesões benignas que são chamados pólipos adenomatosos. Tem esse nome feio, mas é dessa lesão, dessa lesãozinha que ainda é benigna, pólipo adenomatoso, que vem a maioria dos cânceres coloretais. Elas vão crescendo e vão se transformando a partir de mutações
em câncer mesmo. Então, às vezes, fazendo a colonoscopia e se vendo esses pólipos adenomatosos, o colonoscopista já retira, manda para a biópsia, comprova que ainda era benigno e pronto. Aquele pólipo ali não se transforma mais em câncer, porque foi retirado enquanto ele ainda estava numa fase benigna, tá certo? Então, é por isso que eu digo que a prevenção tem aquela parte, sim, de você nem sequer chegar a ter câncer, mas existe aquela prevenção que vai detectar lesões que podem já ser câncer, mas estão numa fase muito inicial, que ainda estavam totalmente assintomáticas, e é nessa fase que geralmente se tem a maior chance de curar o paciente com câncer, tá certo? É, fica aberto a tirar qualquer dúvida. Se quiserem depois falar sobre a questão da biópsia, fique à vontade, que a gente explica o que puder, qualquer pergunta, estamos aqui para isso. Muito obrigado, Moura, pelo convite.